Olá, irmãos, que bom estar com vocês mais uma vez. Hoje o Senhor colocou no meu coração falar sobre Salmos, número 90. Esse livro fala muito ao meu coração, é o quarto livro de Salmos. Ele começa já com a poesia de Moisés. Vamos orar? Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Fala conosco, Senhor, através desta palavra abençoada, palavra vinda do teu coração, através do teu filho e servo Moisés, que alcance a nossa mente e o nosso coração neste dia, que possamos absorver o melhor de ti para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar em Moisés é um privilégio. Moisés, um homem, um servo do Senhor, que tem história desde o seu nascimento. Ele nasce e logo em seguida sua mãe coloca ele num cesto, joga no rio, porque o rei estava perseguindo, mandou matar as crianças. E ele ali é acolhido pela filha de Faraó, levado lá para o Egito, para o reino, e ali ele passa 40 anos. Que belos 40 anos, meus irmãos, que maravilha, tendo boa instrução, vivendo em boas casas, vivendo em palácio, aprendendo línguas, sendo príncipe do Egito. Que maravilha! Mas esse mesmo Moisés, ele toma uma decisão quando vai visitar os seus irmãos hebreus no campo de trabalho e vê um egípcio batendo, brigando contra um irmão, e ele defende aquele irmão e mata o egípcio. Uma tomada de decisão errada, precisa deixar para trás todo aquele 40 anos de vida boa, de aconchego no lar, de bons ensinamentos, e precisa fugir. E agora começa a acontecer um novo momento na vida deste homem chamado Moisés. Aos 40 anos ele vai para o deserto criar cabra, se casa, trabalha para o seu sogro, para Jetro, no meio de montanhas, de pedras, de espinhos, cuida de cabra, ao relento, debaixo de sol, debaixo de chuva, uma vida totalmente diferente do que viveu os seus 40 anos primeiro. Este mesmo Moisés, que agora passa 40 anos criando cabras, trabalhando pesado, fugido do Egito, ele, ao caminhar com a sua criação de ovelhas, algo estranho acontece. Ele olha uma vegetação em chamas, uma sarça em chamas. Ele para e acha aquilo interessante e chega próximo. E quando ele chega próximo, ouve uma voz do Senhor, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar que tu pisa é santo. Meus irmãos, ele passou 40 anos com toda a fartura, mas aquele lugar que ele estava não era santo. Ele viveu 40 anos aprendendo no Egito, numa terra estranha, que não era a terra dele, porque ele era hebreu. Ele teve bons ensinamentos, boa alimentação, mas saiu fugido dali, que ali não era o lugar dele. A terra do Egito não é o meu lugar, nem é o seu lugar. A terra do Egito é o lugar do mundo. O nosso lugar não é na terra do Egito. E às vezes nós questionamos a Deus, porque não temos do bom e do melhor e estamos criando cabra no deserto. Estamos vivendo cada dia o seu dia. A palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu mal.
Mas Moisés estava ali criando cabra agora para sobreviver, tendo família para sustentar, vivendo debaixo de sol e chuva. Mas foi neste momento de lutas da vida de Moisés que ele encontra o Senhor como fogo, como sarça que não se consumia com fogo. Ali ele tem encontro com Deus, e ali Deus chama ele para um desafio maior ainda do que ficar no deserto. Ora, foi muito difícil largar o apogeu do Egito, e ele saiu fugido daquele apogeu do Egito, e agora foi sofrer criando animais, trabalhando para pagar o alimento dele. Mas agora ele tem um desafio maior. Deus chama ele para uma grande obra. O crente não pode ficar só caminhando, perambulando para lá e para cá, trabalhando, gastando tudo que tem no teu trabalho, gastando tudo que tem para poder comprar coisas boas, fazer suas criações. O crente não pode viver sem contentamento, subindo e descendo montanhas, passando por espinhos e por pedregulhos. O crente também não pode viver no apogeu do Egito, usufruindo das coisas do mundo que não levam a Deus. Mas o crente, ele é chamado, o crente tem um chamado. Lembra, Jesus Cristo falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os campos estão brancos, onde estão as pessoas que vão colher esses frutos. Então o Senhor chama Moisés ali para uma grande missão, que é tirar o povo do Egito. E agora ele começa a trabalhar para o Senhor, com o Senhor e pelo Senhor. Ele vai ao Egito com a missão de resgatar aquelas almas, com a missão de tirar aquele povo do Egito e trazer para uma terra que emana leite e mel. O chamado do Senhor, como Moisés, o chamado para nós é ir lá no Egito e resgatar aqueles que são do Senhor e levar então para o céu, para a terra que emana leite e mel, a Nova Jerusalém. Irmãos, Moisés escreve essa poesia do Salmo 90, mas o que me chamou mais atenção é que ele fala aqui no verso 12, que diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés, ele pede ao Senhor, já de idade. Observa, meus irmãos, Moisés, ele vive 40 anos no Egito, ele vive 40 anos criando cabras lá com Jetro, e agora ele é chamado e vive 40 anos no Egito. Moisés morre com 120 anos, e ele escreve dizendo: ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que eu encontre sabedoria para viver os dias. Dias desperdiçados por nós, meus irmãos. Quantos dias não produzimos nada, acordamos cedo, dormimos tarde e não produzimos nada. Nada. Moisés passa 40 anos sem produzir nada no Egito, nada, só vivendo de coisas boas. E às vezes passamos a nossa vida toda sentado diante de uma televisão, conversando aquilo que não traz retorno nenhum, criando problemas familiares, problemas na igreja, problemas com o vizinho, problemas no trabalho. Depois, por causa de uma vida sem direção nenhuma, somos jogados nas montanhas de pedras, criando cabras, e aí nós começamos a murmurar por causa disso. Ora, não plantamos um alicerce para construir a nossa vida, e agora estamos no deserto, criando cabras debaixo do sol e chuva, e nós murmuramos por causa disso, por causa daquilo que nós não fizemos, e achamos que Deus é culpado daquilo. Mas mesmo assim o Senhor te resgata desse deserto, te resgata dessas montanhas de espinho, e te convoca para uma nobre e grande missão. Moisés aceitou, ele relutou, falou: Senhor, eu não sei falar. Falou: não vai, que eu vou mandar teu irmão contigo, Arão vai contigo. Mas ele não vai me ouvir, ele vai perguntar quem me mandou. Fala que eu sou, te mandou, o Todo-Poderoso te mandou, o Senhor dos Exércitos. E Moisés então encara esta grande missão, ele entrega esse povo a Josué lá na frente, ele com 120 anos. Ele avista a terra prometida, entrega a Josué, e Josué prossegue a missão dele. Moisés foi um grande profeta,
E eu quero dizer para você, e digo para mim também, que nós não podemos desperdiçar os nossos dias. Moisés fala: Senhor, ensina-nos a contar cada dia, a viver cada dia, de uma maneira que eu alcance um coração sábio para me encontrar contigo. E só o Senhor pode fazer isso por nós. O mundo, meus irmãos, despreza o ensinamento do Senhor. O mundo não está nem aí para a Bíblia Sagrada. O mundo não está nem aí para a palavra do Senhor. O mundo não está nem aí para o Senhor, porque o mundo jaz no maligno. Mas você, meu irmão, foi escolhido do Senhor. E se você está passando uma dessas partes que Moisés passou, ou se você está muito bem, está tudo muito tranquilo, as coisas estão indo muito bem, você está vivendo uma vida de fartura, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do Senhor. E se essa fartura que essa fartura seja proveniente do Senhor. Mas se você passou desse tempo e está agora numa luta, numa vida, criando cabras no deserto, debaixo de sol quente, nos pedregulhos e espinhais, permaneça firme no Senhor, porque foi ali que Moisés encontrou a sarça ardente, foi ali que Moisés se encontrou com a chama viva do Espírito do Senhor. Aleluia. Foi ali, e ali ele foi convocado para a missão. E se você, meu irmão, não foi convocado para a missão, se você está no seu conforto, alguma coisa está diferente, que o Senhor tem chamado para trabalharmos para Ele a cada dia. O pregador Salomão diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele está falando isso lá em Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Lá nos 40 anos, Moisés estava no apogeu do Egito. Mas ele fala que lembra nesse tempo. Lembra no dia da tua mocidade do Senhor, antes que venham os maus dias e diga: neles não tenho contentamento, estou sofrendo muito. Então nós precisamos lembrar do Senhor o mais rápido possível, meus irmãos. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos pedir: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, como Moisés falou, para que eu tenha dias bons contigo, para que eu tenha comunhão contigo, porque quando chegar os dias maus, eu não posso dizer que não tenho contentamento. Estou triste, estou arrasado. Quantas pessoas se entregam, quantas pessoas tiram suas próprias vidas, porque os dias não dão mais contentamento para ele. Estão tristes, abalados, depressivos, porque não conhecem o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, porque nos dias maus temos sabedorias dos altos céus, do Senhor, para prosseguir. E eu quero deixar para você, neste momento, meus irmãos, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Faça como Moisés, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Confia sempre no Senhor, sempre no Senhor. Faça isso. A você jovem, lembre-te do Senhor agora na tua mocidade, antes que cheguem os dias maus e você venha dizer: não tenho neles contentamento, só tenho a tristeza e angústia. Moisés passa 40 anos de vida boa no Egito, mas o mundo oferece muitas coisas boas que não são do Senhor. Moisés passa 40 anos com a vida difícil, trabalhando muito, andando para cima e para baixo de montanhas do deserto, mas ali estava o Senhor com ele. Às vezes o Senhor permite que passemos momentos difíceis, mas são nos momentos difíceis que Ele nos chama. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque este deserto, esse chão que tu está pisando hoje é santo. O chão do Egito não era santo. Lá não estava o Senhor, mas aqui no deserto, nas lutas e tribulações que tu está passando, tira o teu sapato, a tua sandália, porque esse lugar é santo. Você pode estar passando um momento difícil, meu irmão e minha irmã, mas esse lugar que tu está pisando, mesmo com dificuldade, precisa ser santo. Santifique-se cada vez mais, porque sem santificação nós não veremos a Deus. E agora, meus irmãos, depois dele encontrar com a sarça ardente, com o fogo do Senhor que não consumia aquela sarça, com a presença do Espírito do Senhor ali, ele é convocado para a nova missão. E sabe o que aconteceu no final disso tudo, meus irmãos? Lá na montanha, lá no monte, estava lá o nosso irmão Moisés com Jesus, junto com Elias, vivo, porque aqueles que andam com o Senhor permanecem vivos para sempre.
Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos lutando nas montanhas, 40 anos fazendo a missão do Senhor com o povo no deserto. Mas lá no Novo Testamento, nós encontramos Jesus Cristo conversando com Moisés e Elias. E vem uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, em quem me alegro muito. Moisés estava lá com Cristo. Combateu o bom combate como Paulo. Enfrentou as lutas e dificuldades, mas honrou o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que tu tenha uma vida transformada no Senhor, cheia do Espírito do Senhor, para se encontrar com o Senhor naquele grande dia. Bendito sempre e santo seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, bendito e exaltado, glorificado e tremendo seja sempre o teu santo nome. Muito obrigado, porque tu falou conosco hoje e falou com todo esse povo espalhado pelo nosso Brasil e o mundo, que pode nos ouvir através das mídias sociais. Senhor, eu te agradeço, porque tu é bom, sempre muito bom. Muito obrigado, porque nos salvou por graça, sem merecimento. Mas eu quero te dizer nesta hora, Senhor, a tua graça nos basta. Ainda que estejamos em deserto, é ali que nos encontramos contigo. Queremos ter intimidade contigo, Senhor. Fala conosco grandemente, sempre, sempre. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcançamos corações sábios, no santo nome do meu Senhor Jesus.